Saravá a todos, estamos aqui um pouco antes da nossa gira com o Iori, as crianças, a falange grande do senhor Tupanzin, Cosme Damião, Dom e vários. E temos vários assuntos para conversar hoje, um específico sobre intolerância religiosa. Mas antes de entrarmos nesse assunto, quero convidar você que está chegando agora no nosso canal para se inscrever e também dar uma maratonada aí, porque tem vários temas diversos para que você possa apreciar e muitas vezes até refletir. Porque o nosso canal ele tem esse intuito de não só levar conhecimento, mas também de elevar um pouco o pensamento crítico do umbandista, que é tão necessário nos dias de hoje. Então seja bem-vindo, deixe seu comentário, ele é lido, é respondido e não esqueça de dar também o seu like e se inscreva para receber também as notificações, acesse lá o sininho para fazer isso. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a intolerância religiosa que paira no nosso país nos dias de hoje. Sendo que isso é muito estranho e não surpreso, que é diferente, porque nós vivemos num país regido pela Constituição, que é simplesmente um Estado laico. Então, não deveria ser de outra forma. Mas hoje nós estamos sofrendo ataques, agora, oficiais, de uma voz que é da esposa do presidente da República, dizendo que é a luta do bem contra o mal. E dentro de uma igreja, o que ela fez? Dentro de um templo, ela demonizou, ou seja, falou que o outro lado era os demônios, ou seja, nós somos os demônios. Colocou também num vídeo onde estava numa cerimônia do candomblé, aonde ela falou justamente que colocando irmãos contra irmãos de religiões diferentes. E isso é muito, muito, muito grave. Porque nós vamos ver que, além de nós termos uma luta agora, que nunca deixou de existir contra o racismo, nós vamos ter agora uma luta agora entre religiões. Para vocês terem uma ideia, a deputada estadual Janaína Pascoal, nessa semana, gravou um vídeo na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, chorando, pedindo, pelo amor de Deus, que a primeira-dama não plantasse essa semente da intolerância religiosa. Ela estava exaltando justamente a diversidade religiosa que existe no nosso país, a deputada estadual Janaína Pascoal. Então é grave o momento porque parte de setores oficiais do governo. Eu me recordo que tempos atrás, o presidente da República, perguntado sobre esses temas, ele disse que tinha sido eleito pela maioria e que, portanto, a minoria teria que se adaptar. E agora nós chegamos, caro irmão, amigo, umbandista, chegamos nessa encruzilhada. Por quê? Porque antes se ouvia o quê? Muitas vezes os irmãos umbandistas não querendo se pronunciar a respeito disso, que é a relação à política. Política a gente faz o dia inteiro desde que acorda, desde que sai da cama. O que nós não podemos fazer é usar a religião como política partidária, isso sim. Agora, não defender os sagrados fundamentos da Aruanda, que se expressa através da Umbanda aqui no planeta Terra e principalmente no Brasil, é justamente se alienar. E chegou a hora que não dá mais para se alienar. Por quê? Porque os avisos foram muitos. Muitos e muitos, muitos avisos que estavam avançando nesse campo religioso agora. Os clarins de Ogum já vem tocando há muito tempo. Só que agora os clarins não adianta mais, porque está chegando nas nossas portas. Porque essa onda de intolerância vai chegar até aqui quando se há um conceito firmado entre o bem e o mal, e que nós somos o mal, nós somos os demônios, as religiões afros.
a Umbanda, o Candomblé, os cultos de nação, seja lá todos aqueles que militam nessa área. Então é muito grave isso. Então está na hora de nós nos posicionarmos, porque não é como, veja bem, muitas vezes eu vejo alguns umbandistas dizerem que não querem se pronunciar, que deixam para a espiritualidade, para a Aruanda. Ora, nós somos os representantes da espiritualidade da Aruanda. Nós vamos querer o quê? Que um guia venha incorporado aqui ou se materialize e diga o que nós temos que fazer para defender a religião, a nossa. Nós temos que ter consciência. Então não podemos ficar justamente nessa omissão silenciosa. Eu me lembro que no século passado, na década de 60, Martin Luther King disse que ele não tinha medo daqueles que uivavam, daqueles que gritavam, mas sim do silêncio dos bons. Então esse silêncio é omissão. Nós não podemos nos omitir mais. No século retrasado, Kardec já tinha dito algo igual, que está lá na pergunta 932, que eu não vou me ater, não vou me aprofundar nessa pergunta e na sua resposta. Uma resposta é praticamente idêntica ao que Martin Luther King disse um século depois. Ou seja, se nós vamos ficar omissos perante isso, muitas pessoas pensam que a omissão ela não traz consequências graves. Eu quero lembrar a vocês que, por exemplo, que muitas vezes as pessoas confundem karma com destino. O destino era algo que foi introduzido na Idade Média na Europa. E o karma muito mais tarde, que é o que é um conceito oriental. A palavra karma que vem do sânscrito e é uma palavra que vem até muito antes do sânscrito, que vem do Abanhegá, da tronco tupi, que é Kaarama, que significa karma. Ou seja, quando esse conceito chegou na Europa, ou seja, no mundo ocidental, se casou-se com o destino e daí se confundiu tudo. E as pessoas pensam que, se omitindo, às vezes, em algo, elas não vão estar produzindo karma. Vão, e conforme as circunstâncias da omissão, a omissão será karma negativo. Porque o maior karma que tem é o da omissão. É aquele que não promove nada por receio ou com medo. De se expor ou de não querer fazer. Irmãos umbandistas, está mais do que na hora de nós nos posicionarmos sobre o que é a nossa religião. A nossa religião é o quê? É contrário, justamente, a essa intolerância religiosa. A Umbanda é diversa. Basta ver as várias umbandas que tem aí, as várias raízes que se manifestam pelos N terreiros, templos, choupanas, pelo esse Brasil afora. Então está mais do que na hora de nós nos posicionarmos a favor da diversidade, a favor da voz das várias religiões, e que todas têm, conforme a sua visão do Deus que é de todos. Mas esse pessoal evangélico, e eu não posso aqui generalizar, não, tem muitos e muitos evangélicos sérios, mas tem uma ala que acha que o seu Deus é melhor do que o dos outros. Tem esse conceito completamente equivocado. E se nós não pararmos, isso vai continuar. Vai continuar. Porque isso é incentivado. É incentivado. O presidente já deu mostras que ele quer fazer se ele não conseguir uma ditadura, ele vai querer fazer uma teocracia aqui no Brasil. E isso já está prestes a acontecer. Só falta criar o quê? O Ministério da Religião. Para daí ele poder dizer que as minorias têm que se adequar justamente à maioria que no conceito dele é cristão e que nós somos demônios. Portanto, será que nós vamos ter que voltar ao tempo das senzalas ou até pior, porque nas senzalas ainda havia o sincretismo. Hoje não poderá mais haver isso. Ou seja, ou nós somos santos, como eles dizem, porque ao nos taxarmos, ao denominarmos de demônios, eles são os santos. Ou nós somos os santos na interpretação deles, ou nós somos os demônios. Não há caminho. Então nós temos que escolher, gente. Eu não estou dizendo que nós vamos agora aqui fazer justamente algo
que produz a violência. Não, a Umbanda é de paz. A Umbanda é paz, luz e amor. Mas nós temos que defender os conceitos da Umbanda, que são éticos. A Umbanda defende o quê? A Umbanda defende, por exemplo, a mulher, que agora que está sendo valorizada em alguns setores. A Umbanda já desde o século passado tem várias sacerdotisas, chefas de terreiro. Então, algo que agora que a sociedade, por exemplo, no meio político, estão querendo cotas para as mulheres, para elas preencherem politicamente o Senado, o Congresso, a Umbanda já faz isso, veja bem, no século passado. Defender, veja bem, os idosos, a Umbanda faz isso, faz giras de preto velho, justamente defendendo os idosos, e o quê? Luta contra o racismo. As crianças abandonadas, com fome, a Umbanda tem o quê? A gira das crianças. Veja bem, trazendo esses conceitos, esses arquétipos que são da sociedade. Criança, caboclo, que é a fase adulta, e o preto velho, que é o idoso. Ou seja, as 3 fases do ser humano na vida. Então nós somos o quê? De vanguarda, uma religião de vanguarda. Somos a favor do quê? Somos a favor que não tenha intolerância religiosa. Lutamos pela paz entre as religiões. Sobre o quê? Lutamos contra o homossexualismo, todos os preconceitos de gênero. Enfim, nós temos que ter esse diapasão. Eu não quero me estender, o assunto é esse, que cada um reflita na sua casa e passe a cada vez mais a ter uma consciência do que é o ser umbandista, não estar umbandista, porque quando nós vamos lá para conversarmos com os senhores do karma, na vibração de Pai Xangô, cada um vai responder pela consequência dos seus atos, das suas atitudes, pelas suas ações ou pela sua inação. Luz do caminho, paz no coração, uma boa semana a todos. Saravá. Filhos que assim perfumar, a Umbanda tem fundamento.